A paz e a graça do nosso amado, querido Senhor Jesus Cristo seja na vida de todos. Hoje nosso estudo está no Evangelho de São Marcos, no capítulo 9. E eu tenho aqui como título Jesus, Moisés e Elias, ou Jesus no Monte da Transfiguração. Pode haver outros títulos. 6 dias depois, Jesus foi para um monte alto, levando consigo somente Pedro, Tiago e João. Então aqui nós começamos a ver no texto que Jesus tinha os seus discípulos, Jesus tinha os seus 12 discípulos, que é aqueles mais próximos, e Jesus tinha dos 12 discípulos, 3 discípulos que participaram, viram alguns acontecimentos, alguns milagres que os outros não viram. Eles viram a aparência de Jesus mudar ali naquele monte. A sua roupa ficou muito branca e brilhante, mais do que qualquer lavadeira seria capaz de deixar. E os 3 discípulos viram Elias e Moisés conversando com Jesus. Então Pedro disse a Jesus: Mestre, como é bom estarmos aqui. Vamos armar 3 barracas? Uma para o Senhor, outra para Moisés e outra para Elias. Pedro não sabia o que deveria dizer, pois ele e os outros discípulos estavam apavorados. Olha que visão que esses 3 participaram juntamente com Jesus. Depois de ver já tantos milagres, né? Viram tantos milagres, cego ouvir, mudo falar, Jesus andar sobre as águas, por 2 vezes a multidão comer de um milagre de multiplicação de pães e de peixes, menina ressuscitando, né? Talita, aquela menina de 12 anos. Agora 3 dos discípulos estão no monte com Jesus e já começam a ver a roupa de Jesus ir mudando, como se uma luz branca muito forte brilhasse, e eles já ficaram assim, né? Tá acontecendo. De repente eles reconheceram, eles identificaram Moisés e Elias. E eles ficaram apavorados, esses 2, Moisés e Elias, conversando com Jesus. Aqui diz que 2 deles ficaram apavorados e que Pedro não sabia, né? Pedro, como sempre, tinha que falar alguma coisa, mas como ele sentiu que tinha que falar alguma coisa, ele falou: Jesus, façamos aqui 3 tendas, vamos acampar aqui. Aqui tá ótimo, isso aqui tá bom demais. Faremos uma tenda para o Senhor, uma para Moisés e uma para Elias. Ele nem fala em tenda para eles, né? Isso me lembra muito quando nós temos assim aqueles renovo, aquelas unções assim, que o fogo desce do céu, aquela presença de Deus na nossa vida. Acontece muito nos retiros, que tem muita oração, muito louvor, que passamos muito tempo ali na presença de Deus, clamando, nos derramando e sentimos aquela presença tão viva, tão forte nas nossas vidas. E nós não queremos sair dali, né? A mesma coisa foi com Pedro. Vamos continuar, isso aqui tá bom demais, né? Logo depois, uma nuvem os cobriu e dela veio uma voz que disse: Este é o meu filho querido, escutem o que ele diz. E aí os discípulos olharam em volta e viram somente Jesus com eles. Essa voz como lá do batismo, né? Esse é o meu filho amado. E aqui ele diz: a ele ouvi. Por quê?
Moisés e Elias representavam aqui. Moisés representando a lei, os primeiros livros da lei, a lei sendo apresentada ao homem, os 10 mandamentos, e Elias representando aqui os livros dos profetas. Então, a Bíblia do Antigo Testamento basicamente se refere à lei e se refere aos profetas. É o que eles tinham. Eles não tinham o novo. Eles não tinham o Novo Testamento. E quando aparece representado a lei e os profetas, e Deus diz, Deus Pai diz, olha para quem ficou. Ficou Jesus. Agora, a ele ouvir. Ele não está querendo dizer que a lei e os profetas e o Antigo Testamento deveriam ser desprezados, não. Tem nada a ver com isso. É uma bênção. Nossa, somos muito abençoados com o Antigo Testamento, aprendemos muito. Por quê? Porque o Antigo Testamento aponta para quem? Para Jesus. Mas ele está falando, a ele ouvir, ele tem toda a revelação, ele traz toda a revelação, ele é a luz, ele é o caminho, a ele ouvir. Quando estavam descendo do monte, Jesus mandou que não contassem a ninguém o que havia visto, até que o Filho do Homem ressuscitasse. Eles obedeceram à ordem, mas discutiram entre si sobre o que queria dizer essa ressurreição. Então perguntaram a Jesus, por que os mestres da lei dizem que Elias deve vir primeiro? Ele respondeu, é verdade que Elias vem primeiro, para preparar tudo. Mas por que é que as escrituras sagradas afirmam que o Filho do Homem vai sofrer muito e ser rejeitado? Isso dito nos livros de Isaías, principalmente. Eu afirmo a vocês que Elias já veio e o maltrataram como quiseram, conforme as escrituras dizem a respeito dele. Então Jesus pede para eles não contarem, eles aceitam ficar com o assunto entre eles, mas entre eles, Pedro, Tiago e João, eles começam a discutir sobre a ressurreição. E nessa discussão, eles perguntam para Jesus, mas Jesus, a palavra não diz lá na lei que Elias deveria vir primeiro na lei, nos profetas? E ele diz, sim, é verdade. E olha o que diz, o que eles estão falando aqui sobre nos profetas. Em Malaquias, no capítulo 4, quando vai falar sobre Elias, no capítulo 4 de Malaquias, no versículo 5. Mas antes que chegue aquele grande e terrível dia, eu, o Senhor, lhes enviarei o profeta Elias. Então Malaquias praticamente termina o seu livro falando sobre aquele dia, o dia do Senhor, que antes disso enviaria o profeta Elias. Mas para exemplificar melhor esse profeta Elias, vem em Mateus, no capítulo 11, Mateus, capítulo 11, vai dizer quem é esse profeta Elias. E 11:14. E se vocês querem crer na mensagem deles, João é Elias, que estava para vir. Se vocês têm ouvidos para ouvir, então ouçam. Então Jesus está querendo dizer para eles assim, o profeta Elias já veio. O profeta Elias é João Batista. Mas como assim? Algumas versões esclarecem isso melhor para nós. Quer dizer, primeiro o profeta Malaquias no Antigo Testamento diz que antes do dia do Senhor vem o profeta Elias.
Malaquias não estava falando do profeta Elias em si. Ele estava falando de alguém que viria na frente no dia do Senhor, certo? E no livro de Mateus, nós vemos Jesus falando que o profeta Elias já veio. Então, como que eu entendo isso que João Batista seria o profeta Elias? Porque algumas versões diz que João veio no espírito de Elias. O que significa isso? Aquele mesmo espírito de um homem intrépido, que na época Elias enfrentava o rei Acabe e a rainha Jezabel, enfrentou os profetas de Baal, era um homem de fé, fez o fogo cair do céu com sua oração. João também veio com essa mesma intrepidez. Ele veio na frente, ele é chamado de precursor, aquele que veio na frente do Senhor preparando o seu caminho. Então, quando eles estão discutindo entre si sobre esse vir, né, do profeta Elias, mas se o Senhor é o Messias, cadê o profeta Elias? É isso, mais ou menos isso que ele estava querendo dizer. E aí Jesus diz para eles, o profeta Elias já veio e vocês não o reconheceram, porque o profeta Elias foi João Batista, né, que veio na frente de Jesus no mesmo espírito, na mesma fé, na mesma coragem e intrepidez que o profeta Elias. Muito interessante, né? E agora nós temos a cura de um menino endemoniado. Quando eles chegaram perto dos outros discípulos, viram uma grande multidão em volta deles e alguns mestres da lei discutindo com eles. Quando o povo viu Jesus, todos ficaram admirados e correram logo para o cumprimentarem. Jesus perguntou aos discípulos: o que é que vocês estão discutindo com eles? Um homem que estava na multidão respondeu: Mestre, eu trouxe o meu filho para o Senhor libertá-lo. Ele é dominado por um espírito mau que joga o meu filho no chão, joga o meu filho no fogo, ele começa a espumar e ranger os dentes, e ele está ficando cada vez mais fraco. Já pedi aos discípulos do Senhor que expulsassem o espírito mau dele, mas eles não conseguiram. Quer dizer, Jesus chega do monte, vê um alvoroço, uma multidão, e ele vai perguntar para os seus discípulos o que está acontecendo. Mas ao invés dos discípulos responderem, quem levantou-se com muita pressa para responder foi o próprio pai do menino, que foi em busca de Jesus e não dos discípulos. Então ele se levanta, ele queria mesmo um milagre. Ele se levanta e começa a responder o que Jesus havia perguntado para os discípulos. Quem quer mesmo um milagre, né, na sua vida? Explica a situação do menino e fala como é que terminou a situação. Olha, e os seus discípulos não puderam ajudar, libertá-lo. Jesus disse: gente sem fé, até quando ficarei com vocês? Estava respondendo aqui para os discípulos, né? Até quando terei de aguentá-los? Quer dizer, essa falta de fé? Traga o menino aqui. Quando levaram o menino, o Espírito viu Jesus e sacudiu com força o menino. Ele caiu e começou a rolar no chão, espumando pela boca. Aí Jesus perguntou ao pai: quanto tempo faz que o seu filho está assim? O pai respondeu: ele está assim desde pequeno. Muitas vezes o Espírito joga no fogo, na água, para matá-lo. Mas se o Senhor pode, então nos ajude, tenha pena de nós. Então Jesus agora entrou no assunto. E ele pergunta para o pai: quanto tempo isso acontece com seu filho? Deveria ser um adolescente, um rapazinho. E ele fala desde muito pequeno. E faz assim e assim com ele. E ele fala com Jesus assim: se o Senhor pode, me ajuda. Aí a resposta de Jesus respondeu: se eu posso? Você está me perguntando se eu posso?
E Jesus está falando comigo e com nós aqui hoje. Você está me perguntando se eu posso? Eu? Jesus? Se eu posso resolver a sua vida? Se eu posso fazer esse milagre? E ele continua dizendo, tudo é possível a quem tem fé. Ele responde, depende da sua fé. E você, quer saber como ter fé? Quer saber como aumentar a sua fé? Não é com imposição de mãos, não. É estudando a palavra de Deus. A fé vem pelo ouvir e ouvir e ouvir e meditar na palavra de Deus. Quer ter mais fé? Estude a palavra de Deus. Então, Jesus falou com ele e ele fala, Senhor, eu tenho fé, mas não tenho o suficiente. Aumenta minha fé. Foi humilde para dizer, aumenta minha fé. E aí, Jesus dá uma ordem para aquele espírito, ele ainda dá uma esbravejada lá, mas abandona o menino. Algumas pessoas menosprezam o que o diabo pode fazer. Ele não tem poder. Jesus é poderoso, poderoso, poderoso. Mas nós somos inteligentes para não menosprezar e nem brincar com o que atrai demônios, pecado, né? Temos que estar pensando sempre isso na nossa vida. Abriu portas, Satanás não vai perder a sua oportunidade, a oportunidade que lhe é dada. Mas com fé em Jesus, nós somos libertos. Essa é a palavra do Senhor para a nossa vida hoje, em nome de Jesus.